Você conhece a história de um judeu religioso e outro secular entrando em um bar? Bem, deixe-me apresentar uma versão moderna. Um sionista e um progressista judeus entram num bar. O bartender diz: "Ei, nós não servimos judeus imundos aqui." Então os agarra violentamente e os joga para fora, no chão. O judeu progressista diz ao sionista: "Viu o que você fez? Isso é culpa sua." Isso mesmo, essa é a dinâmica. É com isso que estamos lidando atualmente. Existe um padrão em como algumas pessoas falam sobre esse conflito e sempre começa do mesmo jeito. Culpam Israel e isentam os demais. Olá, sou Daniel Seaman e você assiste ao Straight Up nos estúdios JNS em Jerusalém, Israel. É um tema comum em alguns círculos que sempre isentam os árabes e culpam Israel por sua situação. Antes, eles sempre usavam desculpas para justificar a violência e culpar Israel por tudo. Por não reconhecer a Organização para a Libertação da Palestina, ou não ceder território, ou não aceitar o direito dos palestinos à autodeterminação. Depois da ocupação, agora nos acusam de colonialismo e genocídio. Sempre surge uma acusação que é logo aceita e repetida diversas vezes. Os piores são os judeus só de nome, e os israelenses moralistas que são rápidos em apoiar essas acusações, sempre enfatizando que não são como aqueles judeus. Aproveitando a chance para mostrar superioridade moral sobre rivais políticos ou ideológicos. É compreensível a preocupação com Gaza, mas a indignação é politicamente motivada e equivocada entre quem faz sinalizações de virtude sobre o tema. Poucos demonstraram igual indignação por tragédias reais na África e em outras partes do Oriente Médio, que, ao contrário de Gaza, não são eventos premeditados ou fabricados. Meu ponto é que essas pessoas colocam a culpa incessantemente em Israel e ignoram o fato de que essa catástrofe foi arquitetada pelo Hamas, justamente para criar essa indignação. Por 20 anos, o Hamas construiu uma máquina militar dentro de áreas civis, sob escolas, dentro de hospitais, embaixo de parquinhos, espalhada por torres residenciais. Eles não apenas se esconderam atrás dos civis, eles os transformaram em armas, e o mundo ficou em silêncio. Transformaram seu povo em ativo estratégico, um escudo humano para forçar Israel a dilemas morais impossíveis. E então usaram as imagens resultantes para alimentar as chamas da indignação global, o que eles já esperavam. Eles sabiam que isso serviria para conter Israel e impedir que Israel eliminasse a ameaça do Hamas. Como em anos anteriores, essa expectativa foi expressa pelo líder do Hamas, Musa Abu Marzouk. Em uma entrevista em 2024, ele afirmou que ninguém no mundo inteiro poderia ter esperado uma resposta tão bárbara de Israel ao 7 de outubro. Ele disse que ninguém previu que Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e outros países ocidentais se uniriam para defender Israel contra o Hamas. Essa não era a consequência a qual eles estavam acostumados. E é aqui que o discurso ocidental se torna completamente desconectado da realidade. Pois nunca cobraram responsabilidade do Hamas, nem comentaram o que nossos filhos e nós em Israel suportamos por anos. Pelo que o Hamas fez repetidamente, obrigando a correr para abrigos devido aos mísseis lançados em áreas civis ano após ano. Enquanto gastavam bilhões roubados da ajuda internacional para criar infraestrutura terrorista às custas do próprio povo. Investimos na proteção de civis e crianças, construindo abrigos e tecnologias defensivas, como baterias antimísseis. Em Israel, pessoas ajudaram moradores de Gaza, ofereceram empregos, cuidaram de crianças e levaram famílias para hospitais israelenses. Essas pessoas foram algumas das primeiras vítimas do Hamas. Em 7 de outubro, Israel chegou a ceder território e se retirar de Gaza. Em vez de criar um refúgio para seu povo, eles aproveitaram para atacar nossas famílias. O que você faria ou exigiria do seu governo em nosso lugar? Os autores desses atos violentos foram incentivados durante anos por hipócritas, autoproclamados ativistas da paz e atuais apoiadores de Gaza, que fizeram manifestações pró-terroristas e ainda aplaudem o que ocorreu em 7 de outubro. Enquanto políticos e ativistas ocidentais estão ocupados dando lições de moral para Israel, quase nenhum deles presta atenção à corrupção e à exploração que acontecem dentro de Gaza.
Enquanto atores que manipularam a situação por anos transformaram a guerra em negócio, o Canal 11 de Israel noticiou sobre influenciadores de Gaza durante o conflito. Influenciadores online arrecadaram milhões para, entre aspas, os moradores da faixa de Gaza. Compartilharam vídeos e apelos emocionais, além de imagens deles distribuindo dinheiro. Exceto que, de acordo com pessoas dentro de Gaza, o dinheiro nunca chegou aos civis. Moradores de Gaza descreveram um influenciador em particular, Zaid Mahdi, do norte de Gaza. Dizem que ele vivia modestamente antes da guerra e enriqueceu durante ela. Suas campanhas exibiam vídeos dele entregando dinheiro a gazenses carentes, passando a impressão de que as doações eram de fato distribuídas. Fontes afirmam que os vídeos eram encenados para marketing. Mahdi arrecadou milhões para si e não agiu sozinho. Por ser membro do Hamas, seguia fazendo essas campanhas e ganhando mais de $500 mil cada vez. O mesmo ocorreu com outro influenciador, Salah Jaafari, conhecido como Faito. Ele arrecadou milhões para um hospital que nunca existiu. Ele foi morto pelo Hamas logo após o cessar-fogo por não dividir os milhões que obteve com eles. Me mostre outro caso em que alegam fome e genocídio, mas praticam fraude e exploração nas redes sociais. Essa é a parte da história que o mundo evita: a podridão interna em Gaza, a exploração e quem lucra com a tragédia. Enquanto a comunidade internacional culpa Israel por todas as consequências das decisões do Hamas, tudo segue o mesmo padrão. Israel é responsabilizado pelo sofrimento causado pelo Hamas e pela corrupção de seus apoiadores, que vai além da corrupção em Gaza. A distorção se aprofunda ao observar a guerra de informação fora de Gaza. Enquanto ativistas ocidentais compartilham atualizações dramáticas de Gaza, mudanças recentes no X mostram que a maioria dessas contas nem está no local. Recursos sobre esta conta exibe postagens, localização, histórico de nomes e uso de VPN. Revelou que as 50 principais contas que afirmam ser palestinas nem estão em Gaza. Eles estão postando da Turquia, Paquistão, Catar, Arábia Saudita, até mesmo do Irã. As doações para palestinos famintos em Gaza estão sendo desviadas para pessoas fora do conflito. Pessoas vivendo no luxo enquanto fingem ser vítimas de guerra, mentem, enganam e aplicam golpes. Quando perceberam que não venceriam Israel militarmente, os árabes passaram a focar na propaganda. Eles criaram estúdios, salas de edição e linhas de produção de conteúdo. Alguns são muito sofisticados. O padrão se repete. Israel é sempre culpado, enquanto corrupção e exploração do lado árabe são ignoradas, desculpadas ou ocultadas. A exploração dos habitantes de Gaza vai além do Hamas. Muitos que se dizem defensores dos direitos humanos, como os de Lachemate e ativistas delirantes aqui, agem como se estivessem em Mad Max ou fossem idiotas do manto kafir. Aqui, aspirantes a guerreiros das estradas acreditam faturar milhões com atividades pretensiosas e falsa indignação, que poderiam ajudar quem eles dizem defender. Por que falsa, você pergunta? Se estivessem tão preocupados, por que todos se calam? Por que não falam das atrocidades no Sudão, Nigéria e Irã, quando não envolvem judeus? Ninguém paga para que eles protestem, acho, ou apenas silenciam sobre o Irã, porque o que ocorre lá não se encaixa na narrativa marxista e anti-ocidente que promovem há anos. Depois, há oportunistas políticos como o senador da Califórnia, Scott Wiener, que concorre ao Congresso para substituir Nancy Pelosi. Para quem assistiu ao debate da semana passada, quero esclarecer isso. Eu realmente acredito que Israel cometeu genocídio em Gaza e quero explicar por que hesitei durante o debate. Nos últimos 2 anos tenho me posicionado fortemente contra as escaladas de Israel em Gaza e usei frases como destruição total, níveis catastróficos de morte e mancha moral. Mas eu não usei a palavra genocídio e quero explicar o porquê. Como judeu, estou profundamente ciente de que a palavra genocídio foi criada após o Holocausto, que foi o extermínio industrial de 6 milhões de judeus.
Para muitos judeus, ligar genocídio ao Estado de Israel é profundamente doloroso e traumático. Mas apesar dessa dor e desse trauma, todos nós temos olhos e vemos a devastação absoluta e o número catastrófico de mortes em Gaza causados pelo governo israelense, e todos nós temos ouvidos e ouvimos as declarações genocidas de certos membros seniores do governo de Israel. E para mim, o governo de Israel tentou destruir Gaza e expulsar os palestinos, e isso se qualifica como genocídio. Que idiota! Esse oportunista aproveitou o assunto. Antes evitava chamar o que ocorre em Gaza de genocídio, mas não posso mais. Coitado desse garoto fraco. Ele acha que destruir Gaza e expulsar palestinos é genocídio, ignorando fatos e evidências. Ele aproveita a situação para se beneficiar, sendo um exemplo da inversão moral que Israel enfrenta há anos. Weiner ou Wiener exploram a situação grave em Gaza para seus interesses, ignorando que são apenas instrumentos de uma estratégia. Por trás das circunstâncias, eles citam os números inventados, mas desconsideram os túneis reais sob Gaza. E como tantos políticos ocidentais, ele coloca o peso moral sobre o único agente que realmente tentou proteger os civis, em vez de sobre o grupo que sistematicamente e deliberadamente os sacrifica, os próprios habitantes de Gaza. Esse é o cerne da distorção. Israel é julgado pelas consequências que o Hamas pretendia, não pelas ações que o Hamas cometeu. Já disse em podcasts anteriores que Israel não pode ser mais responsável pelos civis de Gaza do que o Hamas. Nenhum país sofreu tais exigências. Israel é o único destacado por isso. Israel, como qualquer país, deve proteger seus cidadãos que o Hamas passou 20 anos se preparando para matar. Eles usaram sua situação como arma, sendo mantidos na pobreza por árabes que tentaram nos destruir. Em 1948 e 1967, ao terem chance de um Estado, doutrinaram sua população com ódio pela mídia, religião e escolas. Eles usaram bilhões em ajuda internacional para construir instalações militares sob áreas residenciais, escolas e hospitais. Eles fizeram um plano com Irã, Síria, Hezbollah, Iêmen e Iraque para atacar Israel, sabendo que qualquer resposta israelense seria alvo de críticas pela mídia, que há muito tempo se tornou aliada ideológica. Enquanto o mundo cobra Israel pelo direito internacional, ignora que o Hamas o viola diariamente, lutando com roupas civis, escondendo-se em áreas civis e usando crianças como escudos. O direito internacional é aplicado de forma seletiva quando envolve o Estado judeu. A declaração de Weiner, como tantas outras, serve para projetar superioridade moral. Pessoas como ele reforçam a estratégia do Hamas ao culpar Israel e absolver a organização que baseia sua doutrina na morte de seus próprios civis. Sim, a situação em Gaza é trágica, mas a culpa é do Hamas e de quem contribuiu para isso. Agora vamos às notícias. A administração Trump avança para a próxima fase do plano para Gaza, mudando do fim do conflito para a administração e reconstrução do território. O que é a fase 2 do plano de 20 pontos? Eles podem preparar o terreno para a próxima fase, mas Israel não pode avançar no cessar-fogo até que o corpo de Hongvili seja devolvido e o Hamas desarmado. Isso ocorreu após o Hamas violar novamente o cessar-fogo ontem. 6 terroristas saíram de um túnel perto da fronteira com o Egito, em Rafah, atacaram tropas israelenses e foram mortos. Para quem não entende por que Israel insiste em eliminar cada posição e local usado pelo Hamas em Gaza, sabemos que, se não agirmos, o Hamas pode continuar agindo impunemente. Olhe para ela, olhe nos olhos dela, veja o medo, a sensação de impotência. Não, ela não é israelense, mas uma jovem curda capturada pelos aliados de Jolani esta semana na Síria. Ao ver isso, voltei aos eventos de 7 de outubro, acho que muitos de vocês também. Ela lembra as mulheres israelenses sequestradas pelo Hamas?
Muitos justificaram o que fizeram conosco na época, alegando ocupação israelense, colonialismo ou outra desculpa. Qual a desculpa com as mulheres curdas? Ou pelo que fizeram com as mulheres drusas e cristãs na Síria, ou com as mulheres yazidis ou os barraís em todo o Oriente Médio. Poderia ter sido filha de qualquer um de nós ou de vocês. É isso que eles fazem com minorias indefesas no Oriente Médio, assim como estão fazendo aqui com os curdos indefesos. Neste vídeo que acabou de sair da Síria, esta semana, onde estão agora os guerreiros Kafir que agitavam bandeiras? Não tem relação com as acusações contra Israel, e sim com o Islã e sua doutrinação. O Hamas invadiu Israel e fez isso com nossas mulheres enquanto o mundo silencia. Os habitantes de Gaza continuam prometendo fazer isso de novo e de novo, assim como Lauren Booth faz aqui neste vídeo que foi divulgado esta semana. Após 7 de outubro, este dia se tornou lendário na história da Ummah. Sim, podemos dizer que as pessoas agora estão pegando o Alcorão por causa da firmeza e da paciência do povo de Gaza, especificamente para encontrar a beleza no Alcorão. Quantos milhões aceitarão o Islã por causa disso? Só Allah sabe. Estamos em um ponto de virada na história. Não desanime, seja firme e forte, continue lutando como puder. Nada disso é novidade. Foi assim que os árabes se animaram em 1948 com a Nakba, termo que usaram para a tragédia que planejavam aos judeus. Então isso se voltou contra eles. Eles tinham o mesmo entusiasmo na Guerra de 67, quando as terras por que choram estavam com eles. Veja como isso terminou. Gaza estava sob controle deles, sem construções positivas, só infraestrutura de terror e ódio. Elas chamam o 7 de outubro de dia lendário. Realmente foi. Chamaram 7 de outubro de Tufan el-Aqsa, planejado como em 1948 para ser aplicado aos judeus. Mais uma vez isso se voltou contra eles e tiveram um tufão. Essa profetisa muçulmana moderna foi profética naquele dia. Foi realmente um ponto de virada. Isso trouxe destruição ao Hezbollah, Síria e Iêmen e agora está derrubando o regime islâmico do Irã. Sentada em um restaurante chique com a bunda gorda e tão piedosamente dizendo aos habitantes de Gaza para continuarem, sejam firmes. Mulher branca privilegiada pedindo para continuarem. Que conveniente da parte dela, não é? Enquanto mulheres ocidentais progressistas exibem sinais de virtude por causas falsas com roupas performáticas, nossas mulheres precisam ser assim. Capitã Yuval Duik, comandante de pelotão da Unidade de Reconhecimento na Shal, acordou em 7 de outubro com sirenes e relatos de invasão. Ainda de pijama e só com uma pistola, ela entrou no carro e seguiu para a fronteira com Gaza para ajudar seus companheiros no combate. No caminho, ela viu terroristas em motocicletas. Ela disse que segurou o volante com os joelhos e atirou. Ela conseguiu eliminar 2 terroristas, sozinha, no meio da estrada. Ela sobreviveu e segue firme pelo Estado de Israel. Isso é um lembrete de como é o mundo real e quem são as verdadeiras heroínas. Para outros eventos em andamento, meu colega da Galai, Rádio de Israel, o apresentador Yossi Davidov, publicou um excelente resumo dos acontecimentos que quero compartilhar com vocês. Às 6h29 naquela manhã terrível, Davidov escreve que o Oriente Médio iniciou uma transformação quase bíblica. Uma engrenagem girou e não voltará, e ele está certo. Veja o mapa hoje e note os dominós caindo. Como ele diz, Gaza, como conhecíamos, acabou. Israel agora controla mais da metade da faixa de Gaza, uma mudança estratégica permanente. Hezbollah, que já foi a organização terrorista mais forte do mundo, está recebendo ataques durante toda a semana em seu território, sem ousar responder. A Síria, já um estado esvaziado, assistiu Israel desmontar o que restava de sua infraestrutura militar. Enquanto mantinha o controle das áreas altas do Hermon, no Iêmen, Israel eliminou líderes Houthi que nem os americanos localizaram e agora estão em silêncio. E o desfecho? Irã, onde ataques e operações secretas eliminaram bilhões em ativos e frustraram as ambições do regime enquanto apoiavam discretamente a oposição interna.
O ponto de Davidov é simples. Vivemos um realinhamento histórico, não uma realidade perfeita. Judeia e Samaria seguem desafiadoras, ele escreve, mas este é um momento de grande mudança regional que será estudado por gerações. O comentarista político israelense Moshe Eskenazi, que já entrevistei no podcast, também analisa o contexto geral. No meu programa na Rádio Galai Israel, nesta semana, Moshe aborda as críticas que alguns em Israel têm em relação à forma como Netanyahu tem conduzido a guerra. Especialmente a reclamação: por que não terminamos o trabalho? Argumentos que você ouve tanto da direita ideológica quanto da esquerda política. Sim, Moshe escreve, Israel podia avançar em Gaza, Líbano, Síria e Irã até a vitória total. Muitas vozes exigem isso em tempo real. Mas Ashkenazi argumenta que Netanyahu escolheu algo mais inteligente. Força medida aplicada com precisão, criando dinâmicas internas que continuam funcionando a favor de Israel. Muito após o fim dos ataques militares em Gaza, a destruição da infraestrutura do Hamas e o domínio israelense sobre a faixa de Gaza favorecem o desmantelamento da organização e incentivam a emigração em massa no Líbano, a eliminação do alto comando do Hezbollah e a destruição de grande parte de sua capacidade militar. O corte da linha de suprimentos via Síria permitiu ao Estado libanês retirar as armas pesadas do grupo e provocou seu declínio. Na Síria, o exército sírio colapsou em todas as frentes, enquanto Israel controlava os sírios. Galan e as colinas de Shamon formam uma zona de amortecimento de 80 quilômetros, ameaça estratégica para a Síria e Líbano, além de base para a nova aliança com drusos e outras minorias da região. E no Irã, o golpe nos programas nuclear e de mísseis, somado à humilhação do regime, já pobre e sedento, aumenta a agitação interna, como estamos testemunhando, e acelera o estresse econômico. Sanções recentes só aprofundam a pressão e o Irã se aproxima do colapso e de uma mudança de regime, o que vai alterar toda a dinâmica na região e no mundo. O argumento de Ashkenazi é que essas ações em conjunto criam uma vantagem estratégica para Israel em todos os aspectos e, mais importante, colocam em movimento um processo de autocolapso entre os adversários mais perigosos de Israel. A guerra continua, ele diz, e algumas frentes podem exigir nova ação israelense, mas o rumo está claro. Líbano e Gaza podem ser os próximos a receber essa dose extra. E graças ao gerenciamento cuidadoso dos recursos, Israel ainda tem muita capacidade restante. Moshe Ashkenazi conclui que paciência e sabedoria são a chave, e os israelenses mostraram que temos ambas. Israel e Estados Unidos discutem novo acordo de assistência de segurança após Netanyahu informar que deseja reduzir a ajuda. O acordo atual, assinado com o governo Obama, está perto de expirar. E, dado o clima público atual nos Estados Unidos, Israel não quer continuar dependente da assistência de segurança americana. Netanyahu disse a Trump que está interessado em um novo acordo que diminuiria gradualmente a ajuda. Esse foi um resumo das vozes e eventos em Israel. Antes de encerrar o podcast, um último pensamento. A Mattel lançou esta semana sua nova Barbie autista. Se quiserem ser mais inclusivos, sugiro lançarem uma Barbie com transtornos mentais. Todas de hijab, kefia, piercing no nariz, cabelo roxo e bandeira da Palestina. É apenas uma ideia. Talvez sirva para alguns comentarem. Isso encerra o episódio de hoje. Obrigado por acompanhar. Semana que vem estarei no Direto ao Ponto na JNS Televisão, transmitido de Jerusalém, Israel.